feriado que apareceu do nada, pipocou do nada, ok, é uma situação excepcional, mas não sabemos exatamente como funcionarão as restrições. Sul tem trânsito bom agora para quem sai de Santana e vai no sentido do aeroporto de Congonhas. Bom dia. Deixa eu fazer uma perguntinha. O pessoal está aparecendo para as aulas? Peraí, deixa eu... Esse microfone está mudo. Ah, pronto, agora não está mais. Amabile, sim. Tá. Então, esperar pelo menos ela, daí a gente já começa. Tá, eu vou mandar uma mensagem para ela.
bom dia, Mabili. Bom dia. Bom, não sei se... A turma de vocês perdeu mais um integrante, né? Sim. Perdeu. O que aconteceu com ele? Ele foi para a prefeitura trabalhar lá com o Rafael, daí ele... Mas nesse semestre ele trancou ou ele passou para a noite? Passou para noite. Entendi. Então, acho que a gente já pode começar. Antes de efetivamente começar o assunto da aula de hoje, não sei se vocês viram que eu já postei o material lá. Quero perguntar se vocês têm alguma dúvida das aulas anteriores. Como são aulas específicas de demonstrações, às vezes pode ter ficado alguma dúvida, mais ou menos. Ainda vão rever. Sim, não, talvez. Acho que não. Então tá. Qualquer coisa, depois que vocês se sentirem confortáveis, vocês podem perguntar também daqueles conteúdos passados, tá? Não, apesar de, em tese, elas serem demonstrações mais tranquilas, dúvida pode surgir. Acho que é mais fácil de surgir na DMPL. A DLPA eu acho ela bem tranquilinha. O assunto que a gente vai começar hoje, ele já é o mais denso, digamos assim. É o que eu mais me preocupo. É falar sobre DFC. Deixa eu ver. Espera só um pouquinho. Então, até a DFC, o que eu pretendo trabalhar com vocês? 3 aulas. 3 dias. No mínimo. Hoje a gente só vai passar pela teoria dela. A aula que vem a gente vai trabalhar o primeiro método, que é o método direto. E a segunda aula a gente vai trabalhar o método indireto. E eu falo para vocês que é a demonstração que a maioria dos contadores tem medo e não vou falar a maioria, mas uma boa parcela, eu estimo aí uns 50% não sabem nem fazer ela, mesmo depois de formado. Então, por isso eu prefiro até dedicar um pouco mais de tempo para exercitar ela. Então, vamos compartilhar o material com vocês. Então, a ideia hoje é falar sobre DFC. Então, o que é a DFC? Aonde que ela é prevista? Então, a previsão dela. Qual a legislação que indica a existência dela? Está prevista lá na 6.404, lá no seu artigo 176. Então, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações. Aí ele vai trazer o rol de demonstrações que consta lá no CPC 26. Só um pouquinho, gente. Tá? Meu pai veio pedir o telefone emprestado. Me perdi. Tá, então lá no artigo 176, ele fala do rol das demonstrações contábeis. Então,
Vocês lembram quais são as demonstrações obrigatórias para as companhias abertas e pelo CPC 26? Sim, não, talvez. Calma, eu tenho anotado em algum lugar. Primeira delas, essa vocês têm que ter de cor salteado. Então, vou ajudar vocês. Primeira, balanço patrimonial. Essa, nenhuma empresa foge, né? Segunda, demonstração de Resultado, DR. DR, isso. Apesar que até eu mesmo tenho o hábito ainda de chamar DRE, mas a demonstração de resultado. Terceira, também tem a ver com resultado, mas Resultados abrangentes? Isso, demonstração de resultados abrangentes. Essa ela pode ser apresentada. Isso não vale tanto para o Brasil, tá? Ela pode ser apresentada em conjunto com a demonstração de resultado. Aqui no Brasil é feito à parte, é feito separado. Depois da DR, da demonstração de resultado abrangente, a DRA, a gente tem a DMPL. A nota explicativa vai ser o último dos elementos. Vai ser a DMPL, que pode ser substituída. Na verdade, é o contrário, né? A DMPL substitui a DLPA. Mas se a gente pega a 6404, ela já fala diretamente na DMPL. Aí depois da DMPL vem a DFC. Então ela é uma das demonstrações obrigatórias. Apesar de ela não ser prevista pela 6404, nem pelo CPC 26, para pequenas e médias empresas, a gente vai ver mais para frente ali que tem a ITG 1000, a NBC-TG 1000 que cobra. Aí só para complementar, além do DFC, fica faltando a demonstração de valor adicionado e as notas explicativas. Aí a gente tem um conjunto completo. Então, lá no artigo 173, 176, ele fala da obrigatoriedade da DFC. E no artigo 188, ele fala a composição mínima que a gente apresenta a DFC. Então, demonstração referida, no inciso 5 e 6 do caput do artigo 176, indicarão no mínimo, aí lá, demonstração dos fluxos de caixa, as alterações ocorridas durante o exercício social, no saldo de caixa e equivalente de caixa, segregando essas alterações em no mínimo 3 fluxos. Quais são esses fluxos? Fluxos operacionais, então fluxo das operações, de financiamentos e o último dos fluxos de investimento. Muitas vezes esse elemento já constitui cobrança de prova, tá? Não só a minha, mas eu digo exame de suficiência, às vezes cobra nas questões mais fáceis esse tipo de tipificação, perguntar só
quais são os elementos da DFC e também cai em questão de concurso. Já vi bastante questão cobrando só isso. Então, o mínimo que a gente tem que apresentar é segregando essas 3 operações. Aí, falando da obrigatoriedade, lá no artigo 176, era descrito que toda empresa com capital aberto ou capital fechado, com patrimônio líquido inferior a 1 milhão, não estavam obrigadas à publicação da DOAR. Ué, professor, mas a gente está falando da DFC. O que é essa DOAR? O que é essa bendita DOAR? Demonstração de origens e aplicações dos recursos. Muitos contadores mesmo dão graças a Deus que ela não é mais obrigada. Acontece que hoje em dia, nem sendo mais ensinada, ela está. Então, até a figura das normas internacionais, até 2007, as empresas que faturavam mais de 1 milhão eram obrigadas a apresentar essa dita DOAR. A DOAR, ela já contempla dentro dela a própria DFC. Aí, com essa mudança, então lá, quando saiu a Lei 11.638, que foi a lei que aplicou a adoção das normas internacionais, alterou essa redação. Então, ficando estabelecido que a companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a 2 milhões, não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração de fluxo de caixa. Isso dá uma falsa impressão que se eu faturar menos de 2 milhões eu não preciso, né? Não dá essa sensação? Mas aí a gente tem a NBC-TG1000 que fala que não é somente elas. Então, qualquer empresa que seja considerada pequena e média empresa pode, então, adotar a NBC-TG1000 e essa norma, lá nos itens 3.17 e 3.18, vai falar sobre a adoção das demonstrações. E lá no item 3.17 fala que o conjunto das demonstrações vai colocar a obrigatoriedade da DFC. Então, as pequenas e médias empresas também são obrigadas a apresentar a DFC. Então, indiferente se fatura menos de 2 milhões, ela, se enquadrando na NBC-TG1000, ela também é obrigada a publicar a DFC. Então, quem não está obrigada à publicação da DFC? Só empresas que se enquadrem na ITG1000. Que daí pede somente balanço, demonstração de resultado e nota explicativa. Então, muitas empresas acabam sendo obrigadas e nem sabendo que são obrigadas, o contador acaba às vezes deixando passar essa demonstração, não faz a entrega, a apresentação delas, né? E isso pode gerar problema. Aí falando um pouquinho da parte internacional,
A DFC ela vem da obrigatoriedade pelo CPC 03. Então lá vai se tratar a elaboração e divulgação da DFC. E o que é o CPC 03? Nada mais do que uma cópia efetiva, uma tradução literal do IA 07. Então, a previsão do CPC 03 ele acabou sendo a normatização do IA 07 aqui no Brasil. Então, o IASB emitiu, até pelo próprio nome, IAS, isso vocês vão ver mais para frente, ou em tópicos avançados de contabilidade. Não sei se a matriz de vocês contempla a contabilidade internacional, que eu acho um crime ter, vai falar um pouquinho dessa estrutura. Vocês vão ver que o IAS já é divulgação um pouco mais antiga do IASB. Isso faz com que possa existir mudanças de normativa. Dificilmente vai mudar a estrutura da demonstração, tá? Mas essas demonstrações, essas normativas com nome IAS, estão passando por revisões, então pode ser que no futuro venha mudar isso daqui. Não acredito muito que mude a estrutura. E substancialmente, então, a DFC evidencia a movimentação de caixa, equivalente de caixa, de uma entidade em um determinado período. E de acordo, então, com o CPC 03, o que é caixa? Numerário em espécie e depósito bancário disponível. Caixa é mais tranquilo da gente pensar no conceito, né? O que gera um pouquinho de confusão na nossa cabeça é a figura do equivalente de caixa. O que a gente pode efetivamente considerar como equivalente de caixa? Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez e que são provavelmente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que já estejam sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Então, o que é isso? É todo aquele investimento que a gente pode realizar de modo muito rápido. Vocês conseguem pensar em um exemplo de investimento com realização muito rápida? Tem um que é bem fácil. Estoque? Mas estoque não é investimento. Não. É a aplicação financeira que o brasileiro mais gosta de fazer. Comprar carro? Não. Empréstimo? Poupança. Opa. Poupança é fácil de transformar em dinheiro? É só ir no banco e sacar, não é? Então a gente tem a certeza que vai conseguir converter aquele valor em dinheiro de modo muito rápido. Então toda aplicação que tem essa característica que a gente vai conseguir converter em dinheiro de modo fácil, ele acaba sendo classificado como equivalente de caixa. E as informações da DFC, em conjunto com as demais, permitem algumas análises, algumas informações. A primeira delas, equacionar entradas e saídas de recurso em um determinado tempo.
Geralmente a gente vai ver essa determinação de tempo de acordo com a entidade. Companhia de capital aberto, a gente vai conseguir ver esses períodos de tempo de 3 em 3 meses, de quando eles são obrigados a divulgar as demonstrações. As empresas de capital fechado, geralmente é anual. Então, permite também avaliar a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa positivo no futuro. Então, ali a gente consegue projetar, avaliar se a empresa, com o histórico das déficits dela, vai ter condições de gerar caixa futuro ou não. Permite também a visualização dos fluxos monetários da empresa, então entrada e saída de dinheiro de uma entidade. Permite também avaliar a capacidade da empresa honrar os compromissos com seus credores. Indicar os valores esperados de entrada e saída de recurso financeiro ao longo de um período de tempo específico. Esse eu acho mais interessante. Identificar a parte do lucro ou do prejuízo apurado pelo regime de caixa, pelo regime de competência, que se converte em caixa e equivalente de caixa. Então, pela DFC a gente consegue verificar quanto da atividade econômica da empresa, quanto que do resultado efetivamente se transformou em caixa. Esse item aqui é bem comum também da gente ver em prova de concurso, tá? Por isso que eu acho ele interessante. Ele não é um item que vem tão fácil da gente visualizar na demonstração, mas quando a gente começa a esmiuçar ela, a gente entende o porquê que a gente vai conseguir enxergar essa variação. Mas é um item que vocês encontram em provas também. Permite também avaliar os efeitos decorrentes das operações de investimento e de financiamento na posição financeira de uma empresa. E avaliar o grau de precisão dos fluxos de caixa estimado no passado e em sua realização no futuro. Então, essas são possíveis informações que a DFC trata ou traz dentro da sua composição. Tem bastante informação aí no meio. Aí, falando das variações de fluxo. Então, a gente já tinha comentado que são 3, né? Então, as variações de fluxo de caixa, entrada e saída de equivalentes de caixa, são classificadas no decorrer, como decorrentes de atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Aí, o que o CPC vai falar sobre cada um deles? O que é cada um desses fluxos? Então, o que é uma atividade operacional? São os fluxos de caixa decorrente das atividades operacionais, são derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, resultam em transações que entram na apuração do resultado do exercício. Será que o pagamento de um fornecedor é uma atividade operacional? Pagamento de um fornecedor. Uma variação de fluxo de caixa. Será que decorre das atividades com capacidade de gerar receita?
Sim, não, talvez. Eu acho que sim, mas eu não sei. Sim. Sim. Pensem que sem o fornecedor a gente não tem mercadoria para efetuar tanto fabricação quanto venda. Então, recebimento de clientes. Será que é operacional? Sim. Também é. Então, toda aquela variação que esteja relacionada à atividade da empresa com o dia a dia da empresa que busque a constituição do lucro, nem sempre vai se transformar em lucro, né? Mas que busque o lucro, ele acaba sendo conceituado como uma atividade operacional. Aí o próximo item seriam atividades de investimento. Então, são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos no equivalentes de caixa. Em geral, aqui o que a gente acaba classificando? Tanto a parte de imobilizado, parte de intangível, quanto a parte de investimentos classificados lá no não circulante. Teve movimentação, compra e venda de algum desses itens, são considerados atividades de investimento. E o último dos grupos, atividades de financiamento. Então, são aqueles que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Então, aqui a gente está falando de mudanças que possam ocorrer através do patrimônio líquido. O sócio faz aporte de dinheiro, aumenta o capital da empresa. Isso é classificado como atividade de financiamento, apesar que seja o próprio sócio que esteja financiando a empresa. Já a parte, quando a gente fala em endividamento, é empréstimo, financiamento, tem essa característica de atividades de financiamento. Então, essas são a conceituação que o CPC 03 traz em relação aos três fluxos. Alguma dúvida? Sim, não, talvez, quem sabe? Pelo amor de Deus, gente, falem comigo. Não. Então tá. Aí na sequência eu tentei exemplificar variações de cada uma dessas atividades, tá? Tanto de operações mais rotineiras quanto operações um pouco específicas. Então, as atividades operacionais estão relacionadas às principais atividades atividades geradoras de receita da entidade. Então, lá nos termos do CPC 03, geralmente resultam em transações e outros eventos que entram na apuração do lucro do exercício. Referido pronunciamento traz, então, gente, provavelmente caia essa apresentação. Aí eu peço para vocês para sair, vai derrubar vocês, acabou de dar mais 10 minutos para mim. E aí a gente entra de volta, pode ser? Pode ser. A hora que cair a gente volta para a sala.
Felizmente eu acabei pegando o Zoom para fazer isso, mas eu vi que ele não é a melhor ferramenta. Eu não sei, vocês estão tendo muito aula online? Uma aula... Sim. Qual ferramenta que os professores estão trabalhando em geral? Ai, qual que é a Mabi? Tem o Zoom e tem um Jitsi. Eu não sei como que é ele. O Zoom ele tem esse problema dos 40 minutos. É. Eu preciso ver qual que eu migrarei, porque não dá para ficar derrubando a cada 40 minutos. Então, quais são os possíveis exemplos que a gente pode falar? Então, exemplos de fluxo de caixa operacional. Recebimento de caixa pela venda de mercadorias e prestação de serviço. Esse, obviamente, é a atividade mais comum que a gente vai encontrar nas empresas, porque é o dia a dia delas, né? Vender mercadoria, prestar serviço ou vender produto são atividades operacionais. Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando de clientes ou entrada de caixa pela própria venda à vista. Também recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Então, se a gente estiver trabalhando em alguma atividade comercial onde exista a ideia de royalty, então, exemplo, a gente está trabalhando em uma empresa que tem franquias. Elas recebem royalties pelo funcionamento das franquias. É uma atividade operacional. Ou recebe honorário, ou recebe comissão, serão classificadas como atividade operacional. Pagamento de fornecedores referente a mercadorias e serviços. Então, assim como a gente tem os clientes, a gente tem a figura dos fornecedores. Pagamento de salários ou qualquer valores decorrente à figura dos empregados. Recebimento de caixa por seguradora no pagamento de prêmio de sinistro, anuidade ou outro qualquer benefício previsto em apólice. Também classifica em uma atividade operacional. Pagamentos ou restituição de caixa de imposto de renda, a menos que possam ser especificamente identificados com a atividade de investimento e financiamento. Então, supondo que o imposto de renda que eu estou pagando é sobre a venda de um ativo imobilizado. Nesse caso, eu consigo vincular esse imposto de renda sobre uma atividade de financiamento. Aí eu tenho que classificar esse imposto de renda como investimento. Salvo isso, o imposto de renda, os impostos calculados no dia a dia, decorrentes da operação da empresa, são classificadas como atividades operacionais. E pagamentos e recebimentos de caixa de contrato mantido para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. São casos possíveis, onde alguns são mais comuns. Então, pagamento de venda de mercadoria, recebimento, né? Pagamento de fornecedores, pagamento de empregados, os impostos decorrentes da atividade operacional da empresa são mais comuns a gente encontrar nas demonstrações. Aí tem alguns casos que são mais específicos, como prêmio de seguro, royalty ou contrato mantido para negociação. Mas lembrando, aqui são apenas alguns exemplos.
Aí a gente vai ter a figura das atividades de investimento. Então a gente sabe, já viu lá que tem relação com o longo prazo da empresa. Então aumento ou aquisição na venda de ativos de longo prazo. E o CPC ele também traz alguns exemplos. Pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Então, esses pagamentos incluem aqueles relacionados ao custo de desenvolvimento ativado e aos ativos imobilizados de construção própria. Resumindo, todo o valor que foi realmente considerado como imobilizado de acordo com o CPC 27. Então, aqui, todo o pagamento que a gente faz para ter aquele ativo ou para construir aquele ativo é considerado uma atividade de investimento. Recebimento de caixa decorrente da venda de ativo mobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo também será considerado uma atividade de investimento. Aí a figura de pagamento para requisição ou recebimento de vendas de instrumentos patrimoniais e instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint venture. Então, aqui a gente está falando especificamente da conta de investimentos. O que eu tiver de ação de outras empresas classificadas lá no não circulante ou de instrumento de dívida que venham da figura de contrato de parceria conjunta da joint venture serão consideradas variações nas atividades de investimento. E adiantamentos de caixa e empréstimos feitos por terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituição financeira. Se for feito por instituição financeira, ele já é atividade de financiamento, não de investimento. E recebimento e pagamento de caixa por contratos futuros, a termo, de opção e de swap, exceto aqueles tais contratos que forem mantidos para negociação imediata ou futura, ou os pagamentos que forem classificados como atividade de financiamento. Aqui são algumas empresas só que mantêm esse tipo de contrato de negociação futura. É bem difícil da gente encontrar no dia a dia. Quais dessas atividades a gente encontra de modo muito comum na montagem de uma DFC? Esses pagamentos referente à compra e o recebimento referente às baixas, às vendas de ativo mobilizado. Esses são os mais comuns. Esses três, na sequência aqui, eles já não são tão rotineiros de aparecer. Os dois comuns aqui são os dois primeiros mesmo, tá? Eu tô vendo aqui que vai cair já o Zoom. Então, já vou me preparar aqui para abrir ele novamente. Aí vocês entrem de volta, tá? E o pior é que isso tudo dá um trabalho para editar depois. Meu Deus do céu. Pronto, vamos esperar a Franciele voltar. A Franciele não, desculpa. Eu tô com a Franciele na cabeça porque ela andou trazendo um monte de perguntas das notas e das faltas dela. Aí ela reclamou das faltas e não aparece na aula. Isso é bem legal.
Agora, será que ela vai voltar? Será que não vai? Esperar um pouquinho ela voltar, daí a gente volta para o material. Pronto, então vamos voltar para o material. Então, como eu estava falando para vocês, o mais comum da gente encontrar no dia a dia é as duas primeiras atividades de investimento. As demais é um pouco mais difícil. É importante a gente conhecer bem essas atividades e relacionar elas às contas contábeis, porque isso vai ajudar muito quando a gente for montar a DFC pelo método indireto, que é um método conhecido como o método de reconciliação das contas. Vocês vão ver que, conhecendo essas movimentações pelas contas, a gente monta muito mais rápido uma DFC. Coisa que a maioria tem medo. Quando pega esse macete das contas, o pessoal começa a fazer DFC sem preocupação nenhuma. E lá nas atividades de financiamento, o que a gente considera então como variações ou exemplos de mudança que interferem na atividade de financiamento? Então, caixa recebido pela emissão de ações e outros instrumentos patrimoniais. A empresa coloca novas cotas ou novas ações, disponibiliza para novos sócios. Isso é uma atividade de financiamento. Financiamento pelo capital próprio. Pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Então aqui é quando a empresa compra suas ações de volta. Pode acontecer isso? Uma empresa comprar a ação de volta? Isso a gente vê muito em empresa de capital aberto, tá? Empresa de capital fechado a gente não vê. É uma medida para tentar conter variação de preço. Então, vocês, supondo que estão gerenciando uma empresa de capital aberto, que o valor das suas ações está caindo muito. Uma maneira de conter essa variação é fazendo a compra das próprias ações. Aí entra até na figura das reservas de capital, naquela continha ações em tesouraria. Então, pagamentos que vocês façam por essas ações são consideradas atividades de financiamento. Caixa emitido, ou caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, nota promissória ou outros títulos de dívida, hipoteca e outros empréstimos de curto e longo prazo. Todo valor captado através de uma concessão de
empréstimo e financiamento por uma entidade financeira. Então foi no banco, fez empréstimo, é uma atividade de financiamento. Comprou um carro e foi através de um financiamento, o financiamento é uma atividade de financiamento. Ficou até estranho, né? Financiamento é uma atividade de financiamento, mas tudo bem. Então, essa figura que entre recurso para a empresa por uma instituição financeira vai ser classificado como atividade de financiamento. A amortização de empréstimos e financiamentos. Então, todo o valor que vocês vão pagando de empréstimo e financiamento é considerado uma redução de caixa pela atividade de financiamento e pagamentos de caixa pelo arrendatário para a redução de passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro. Cuidado com isso, tá? Aqui sempre a ideia do financeiro. Por que o financeiro? Arrendamento mercantil, a gente acaba segregando em duas possibilidades: arrendamento mercantil operacional e arrendamento mercantil financeiro. Arrendamento mercantil operacional é um aluguel, propriamente dito. A gente aluga um determinado bem para usar. Mas existem alguns arrendamentos que, por mais que levem esse termo arrendamento, ele tem todas as características de um financiamento. Então, ele acaba sendo, na sua essência, um financiamento. Aí a gente acaba classificando ele como arrendamento mercantil financeiro. Se o pagamento for para arrendamento mercantil financeiro, ele vai entrar como atividade de financiamento. Se ele for classificado como uma atividade, um arrendamento mercantil operacional, ele vai lá para o primeiro item, atividades operacionais. Tá, professor, mas eu não entendi. Como é que eu consigo segregar, separar se um arrendamento mercantil é financeiro ou operacional? Vocês já escutaram alguma coisa nesse sentido? Não? Então, a essência do arrendamento mercantil era como um aluguel. A ideia original do arrendamento era um aluguel. Como funciona isso? Eu negocio com uma empresa que detém um bem, eu vou lá, alugo esse bem, utilizo na minha operação, chegando no final do contrato, eu posso fazer a opção ou de devolver o bem, ou de comprar esse bem pelo valor justo, pelo valor de mercado dele. Aí se classifica como uma atividade operacional. Mas será que a gente encontra isso no dia a dia? Tem um segmento que está até tendo muita mudança nessa área. Mudança não, muita quebra de contrato de arrendamento nessa época que a gente está vivendo, que é a companhia aérea. Por quê? A companhia aérea compra os aviões? Será que vale a pena comprar um avião? Não, por quê? Não é baratinho um avião, né? Pensem quanto custa um avião desse. E as tecnologias mudam muito rápido. Principalmente nessa última década, a gente teve uma busca por eficiência energética muito grande. Então, a gente tende a ter esse tipo de material tentando consumir o menos combustível possível. Então, qual vantagem para a minha empresa seria comprar um avião
e depois ficar com esse avião sendo uma tecnologia ultrapassada. Então é muito melhor eu alugar. Eu alugo, chega no final do contrato, eu devolvo o avião e pego um novo. Então ele tem uma característica pura de aluguel. Ah, não, mas eu quero ficar com o avião. Então eu vou ter que pagar o valor dele, o valor de mercado. Porém, algumas instituições financeiras perceberam que existia a possibilidade de vender esse ativo disfarçado de arrendamento. Mas qual é a vantagem? De uma suposta inadimplência, eu não consigo resgatar ele muito mais rápido, porque o bem continua no meu nome, no nome da instituição financeira. Então, se vocês... Hoje até quase não existe mais, o pessoal acabou proibindo um pouco dessa prática, que era financiar carro através de leasing. Quem tinha carro financiado por leasing, o que acontecia? O veículo fica no nome da instituição financeira. Por mais que eu esteja financiando e no final do contrato ele fique comigo, ele vai ter essa característica de financiamento, mas disfarçado de arrendamento mercantil. Já prevendo essa situação, a gente tem até um CPC só para falar disso, que é o CPC 16. Ele separa arrendamento mercantil operacional e arrendamento mercantil financeiro. Então, para entrar aqui na atividade de financiamento, a gente só vai considerar as variações do arrendamento mercantil financeiro, não os operacionais. A isso a gente... Professor, então, Diga. só para entender bem, então arrendamento mercantil é o que as empresas aéreas fazem, que é alugar. Isso. Não E só arrendamento... elas, né? Mas um exemplo bem prático da gente enxergar isso é a companhia aérea. Sim. E arrendamento financeiro é quando você compra algo e fica no nome de terceiros? E fica no nome de quem financiou esse bem. Digamos, a própria instituição financeira ainda mantém esse bem no nome dela, mas sendo totalmente responsabilidade tua aquele bem. Inclusive, um dos critérios para essa determinação é a responsabilidade, o ônus sobre o bem. Se o ônus ficar com quem alugou esse bem, ele já é uma característica a mais para classificar como ativo mercantil financeiro. Entendi. Mas aí, para a gente conseguir classificar mesmo, tem que pegar o contrato de arrendamento e verificar principalmente o valor de venda, a opção de compra no final. Se for por um valor considerado irrisório, ele tem tudo para ser financeiro. Se for a valor de mercado, o valor do bem naquela data, ele tem tudo para ser um arrendamento operacional. Então, tendo as características de arrendamento financeiro, a gente vai classificar nesse grupo. E a gente vai ter também algumas figuras de transações que não envolvem caixa e equivalente de caixa. Então, o CPC 03, lá no item 43 e 44, estabelece transações de investimento e financiamento que não envolvem uso de caixa e equivalente de caixa e que essas transações não devem ser incluídas na DFC. Ficando, então, a obrigatoriedade de divulgação de cada operação dessa em nota explicativa. Então, deve-se observar que muitas atividades de financiamento e investimento não impactam diretamente no fluxo de caixa
embora alterem a estrutura de capital e de ativos de uma entidade. Exemplo, aquisição de ativos, seja pela assunção direta de um passivo, quer seja por meio do arrendamento financeiro. Aquisição de entidade por meio de transmissão de instrumentos patrimoniais e conversão de dívida em instrumentos patrimoniais. Esse tipo de operação vocês só vão ver em grandes companhias. Companhia de capital aberto de grande porte mesmo. Se a gente começa a pegar as pequenas e médias empresas, a gente não passa por isso. Dificilmente a gente acaba vendo. Mas é importante frisar que o CPC ele prevê esse tipo de transação. Mas, sinceramente, acho que a chance de vocês passarem por esse tipo de operação é bem pequena. Porque, às vezes, até em grandes companhias a gente não vê. Eu falo isso porque todo o período que eu permaneci na LL, uma baita de uma empresa, a gente nunca teve nenhum caso de movimentação de atividade de investimento que não envolvesse fluxo de caixa. E olha que é uma empresa de grande porte. Empresa de capital aberto, com grande negociação na bolsa, operação no Brasil inteiro, e a gente acabava não tendo esse tipo de operação. Então, acho que entrar em muitos detalhes nesses critérios aqui, a gente vai sobrecarregar vocês com um conteúdo que vocês vão usar muito pouco no dia a dia. E a gente vai ter algumas atividades que são classificadas de modo específico. Apesar de não ter uma obrigatoriedade, o texto do CPC ele traz esse termo. O CPC 03 encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros recebidos ou pagos e os dividendos e juros de capital próprio recebido como fluxo de caixa operacional. E os dividendos e juros sobre capital próprio como atividades de financiamento. Então, a alternativa diferente deve ser seguida de nota explicativa indicando por que não foi feito desse modo. Mas vocês podem ver que o CPC permite. Então, supondo que eu recebo um juros de capital próprio, vou lá e classifico como atividade de investimento. Pode. O CPC ele fala que é uma atividade operacional. Mas eu posso classificar como investimento? Posso. A lei não me obriga. Mas ela indica que a melhor maneira seria essa. Então, esse encoraja fortemente aqui, ele acaba sendo uma bela de uma pegadinha. Porque ele não diz, você é obrigado a seguir esse caminho. Mas o ideal é que você siga ele. Então, falou em dividendos, juros de capital próprio, recebido, eu, empresa, estou recebendo de outra, é uma atividade operacional. Faz parte da minha operação. Agora, eu, empresa, fazendo esses pagamentos, então eu estou pagando ao meu sócio juro de capital próprio ou dividendo, ele passa a ser uma atividade de financiamento. Para ver como a mesma operação, porém em sentidos diferentes, né? Ou
pagamento ou o recebimento, eles acabam sendo classificados de modo separado, de modo diferente. Isso é utilizado no dia a dia? Muito. Isso que é o pior. Esse é o item que mais gera divergência nos fluxos de caixa quando a gente pega contadores diferentes. Porque muitos não enxergam ou até desconhecem essa indicação do CPC. Então acabam classificando o recebimento também como atividade de investimento. De investimento não, de financiamento. Ele trata tanto recebimento quanto pagamento do mesmo modo. Mas aqui o CPC indica que o ideal é que sejam de modos diferentes. Então aqui eu deixei esse quadrinho resumindo. Juros recebidos ou pagos, atividade operacional. Dividendos e juros sobre capital próprios recebidos, atividade operacional. Dividendos e juros sobre capital próprio pagos, atividade de financiamento. Aí a apresentação. Então, como é que a gente vai divulgar ela, né? Tanto pelo CPC quanto pelo IA 07. Lá no item 20 fala sobre a divulgação. A conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das entidades operacionais devem ser fornecida obrigatoriamente. Aqui é uma tremenda de uma sacanagem. Caso a entidade utilize o método direto para apurar o fluxo líquido das atividades operacionais. O que ele quer dizer aqui? Se você fizer a adoção do fluxo de caixa pelo método direto, você vai ter que apresentar o método da reconciliação. Qual é o método da reconciliação? Demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Então você está feliz lá no seu dia a dia preparando a demonstração para apresentação e faz pelo método direto. Fique ciente que vai ter 2 trabalhos. Porque na nota explicativa você vai ter que demonstrar o método da conciliação. E a conciliação deve ser apresentada separadamente por categoria, os principais itens a serem conciliados, à semelhança do que deve fazer a entidade que usa o método indireto, em relação aos ajustes ao lucro líquido e ao prejuízo para apurar o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, qual que é a prática adotada? Pensem em vocês. Estão lá no dia a dia. Nem sempre o dia a dia de um contador é tranquilo, né? Ainda mais aqui no Brasil. Você tem 2 opções. Fazer pelo método direto e ter que divulgar o método indireto nas notas explicativas ou apresentar o método indireto. Apresentar o indireto? Por quê? Porque eles têm um trabalho só. Exatamente. Então, qual que é o hábito no Brasil? Apresenta o indireto. Justamente para não ficar trabalhando 2 vezes, né? Qual o sentido? A informação gerada vai ser a mesma. Então, é melhor você fazer uma vez só. Então, coitado do método direto, quase não é visto. Na verdade,
de todas as demonstrações que eu peguei para analisar já, isso falando em trabalho acadêmico, no dia a dia, nunca vi uma empresa apresentar o método direto. Nunca. Então a gente acaba conhecendo a elaboração dela, mas não fazendo a prática. Então, mas é bom ficar ciente que se resolverem adotar o método direto, vão ter o retrabalho para fazer o método indireto. Não tem como fugir disso. Então, aconselho fortemente, igual diz o CPC, a fazer pelo método indireto. Um trabalho só. E quando tiver participação em controlado em outros negócios, a entidade pede algumas considerações. Então, a entidade deve divulgar de modo agregado, com relação tanto à obtenção quanto à perda do controle de controladas ou outros negócios durante o período, cada um dos seguintes itens. Montante do total pago para obtenção do controle ou montante do total recebido na perda do controle. Então, quando a gente tem atividades com consolidação contábil, consolidação vocês vão ter em contabilidade avançada, vocês vão ver que a DFC exige essa consolidação de montante pago para ter o controle, para comprar as ações, ou quando a gente perde o controle, quando a gente vende as ações. A parcela do montante total de compra ou de venda recebida em caixa e equivalente de caixa, o montante de caixa e equivalente de caixa de controladas e de outros negócios que a empresa tenha controle, e o montante dos ativos e passivos, exceto o caixa equivalente de caixa, das controladas e de outros negócios no qual a empresa teve controle obtido ou perdido. Então, esses são elementos necessários dentro da consolidação da DFC. Nesse momento, a gente ainda não vai se preocupar com isso, tá? Porque isso é tema lá da disciplina de contabilidade avançada, quando vocês trabalham as consolidações contábeis. É legal, mas dá trabalho. Você poder unificar as demonstrações de várias empresas exige um pouco de esforço de tempo. Só que quando vocês tiverem esse conteúdo, eu indico para vocês, tentem praticar o máximo possível e aprender o máximo possível. Por quê? Se 30% dos contadores souberem fazer consolidação contábil, é muito. É um tema que poucos os contadores dominam. Então vale a pena vocês até se dedicarem a mais nesse conteúdo, que é uma área que vocês podem ter bastante espaço. E lá no finalzinho do CPC 03, fala de outras divulgações. As demonstrações contábeis não devem divulgar o valor do fluxo de caixa por ação. Essa é uma diferenciação das outras demonstrações. A maioria a gente tende a falar um determinado valor por ação. Por exemplo, a gente faz a demonstração de resultado, é comum a gente colocar abaixo do resultado líquido do exercício, resultado líquido por ação, quanto que deu de lucro por ação. A DFC a gente
Não pode. Não faz isso. Nem o fluxo de caixa líquido, nem quaisquer de seus componentes que substituem o lucro líquido como indicador de desempenho da entidade, como a divulgação do fluxo de caixa por ação poderia sugerir. Então, qualquer ideia que faça menção à composição do lucro, então, por isso, a gente não usa a DFC, a gente expressa valor por ação. Quem pode fazer isso? Demonstração de resultado. Por que a DFC não pode fazer isso? Qual o vínculo que ela tem com o lucro? Já pararam para pensar? Qual o vínculo que ela tem com o lucro? Aí vem lá do comecinho do material. Ela é uma medida capaz de expressar o lucro que foi transformado em caixa. Eita, mais 10 minutos vai me derrubar de volta esses um. Aí é a mesma coisa, se derrubar, a gente entra de volta. Então, para não vir misturar essa ideia da DR com a geração de caixa, a DFC não faz essa vinculação de caixa por ação. Aí aqui, apenas um estudo de um professor aqui de Curitiba mesmo, é professor lá da Federal, professor Luciano, sobre a análise das divulgações, como que foram tratadas as DFCs em algumas bolsas de valores. Então, ele pegou São Paulo, Frankfurt, Londres e Milão. Vejam aquilo que a gente comentou sobre método de elaboração. Método direto. Quantos a gente teve aqui em São Paulo, na bolsa na B3 ou na Bovespa? 0. Por que será que 0 pelo método direto? Tem alguma razão, será? Porque é indireto no Brasil. Para não ter o retrabalho, né? É aquela figura que a gente conversou. Se eu apresentar o direto, eu vou ter que fazer o indireto. Então, as empresas brasileiras não adotam. Frankfurt é a mesma coisa. Aí vocês veem que tem empresa que faz a adoção? Tem. Provavelmente seja uma exigência da diretoria, alguma coisa assim. Mas num universo aqui de quase 200 empresas, mais de 200 empresas, 3 empresas apresentaram método indireto. Então, conseguiram entender a lógica da utilização do direto? Não faz sentido. Então, na hora de treinar, foquem bem no indireto. É o que vocês vão usar. O indireto, a gente vai repassar aqui, mas para que vocês conheçam, obviamente, mas não é uma situação que vai ser usada. Aí aqui algumas outras características. E ele pegou justamente 4 itens específicos dentro da DFC. Por que ele pegou esses 4 itens que eu gostaria de destacar para vocês? Vem aqui de trás, né?
A ideia do... Cadê? Encoraja fortemente. Como que as empresas estão adotando esse encoraja fortemente? Aí na pesquisa dele ele buscou juros pagos. Qual que é a prática que o IAS e o CPC adota? Ou adota não, né? Encoraja fortemente. Não é classificar como atividade operacional? As empresas vêm fazendo isso? Na sua totalidade, quase. Uma única empresa e brasileira que classificou como investimento. Tá errado? Não. Não tá. O CPC não fala é obrigado. Ele só fala que é a melhor adoção possível. Juros recebidos. Operacional. A grande maioria no operacional. Salvo em Londres. Então, o inglês acaba tendo uma visão um pouquinho diferente. Mas no Brasil, a gente acaba seguindo de maneira bem substancial essa característica de juros recebidos como operacional. Dividendos pagos. Financeiro. Financiamento. Financiamento. Isso, praticamente todas as empresas da análise passaram a fazer essa classificação. Essa classificação é a mais lógica mesmo, né? Porque a gente está remunerando por um capital que foi aportado para a empresa. Já o dividendos recebidos, ele ainda gera um pouco de dúvida. Vocês podem ver que o universo aqui é menor, que nem todas as empresas recebem dividendos, né? Mas das que recebem, se vocês olharem como não é um consenso isso. Uma parcela classifica como operacional, uma parcela como investimento. O que o CPC recomenda? Operacional. Isso é critério, essa dúvida, ou essa maneira diferente de entender é só no Brasil? Não. Se vocês olharem, tanto Londres quanto Milão também tem essa característica de discussão. Então, nesse conceito dos dividendos recebidos, por mais que o CPC e o IA 07 falem em classificar como atividade de financiamento, operacional, muitos consideram ainda como um investimento. Então, existe ainda uma discussão sobre isso, sobre a classificação desse cara. Os demais, não existe muito. Mas o que mais eu trouxe esse quadrinho para vocês foi para frisar esse cara, o método de elaboração. Vocês conseguem perceber que em qualquer lugar do mundo a gente acaba caindo nessa prática do método indireto. Então, as formas de divulgação. Então, a gente pode considerar duas as formas, né? O CPC traz a indicação do método direto e o método indireto. O método direto, onde as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são divulgadas, ela é um pouco mais enxuta. E o método indireto,
O lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa e pelos efeitos de qualquer deferimento ou apropriações por competência sobre resultado de caixa ou pagamentos de caixa operacionais passados e futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associado a fluxo de caixa de atividades de investimento ou financiamento. O conceito aqui ele é meio confuso, né? Mas o que caracteriza o método indireto? O ajuste ou o levantamento do fluxo de caixa através do ajuste do lucro líquido. Então, sempre que vocês pegarem uma demonstração de fluxo de caixa, onde a primeira variação que ele apresente seja ajuste de lucro, vocês estão pegando uma demonstração pelo método indireto. E a diferença entre os experiência, professor? Não, é que caiu. Tá me ouvindo? Tá dando umas falhadas, mas eu tô. É que como eu tô com o Zoom, ele cai a cada 40 minutos. Esperar as meninas voltarem também, a gente já continua. Eu tenho uma dúvida. No caso, aquela atividade que você mandou lá para a gente fazer sobre a demonstração do fluxo do caixa, para colocar um comentário de um outro aluno, isso? Não, com o comentário de vocês. Ah, entendi. Dá para ser feito até o horário que está lá, né? Não vai levar falta? Como que é? Como Não, funciona? pode fazer até aquele horário. Eu já dei um pouquinho mais de tempo para vocês. Ah, tá. Então tá bom, professor. Esse slide vai ser mandado pelo e-mail? Não, ele tá lá no AVA. Tá no AVA? Isso, todo o material que a gente está Eu não achei. E também não achei o link dessa live. Tá tudo lá no AVA. Eu não achei. Na 10ª semana tem que estar. Então, eu não achei o link do Zoom, né? Que é o aplicativo. E também não achei esse material. Eu achei a outra demonstração de fluxo de caixa, que tem outro artigo lá. Isso, lá tem um manualzinho. Esse material do fluxo de caixa eu não achei. Ele é para estar mais para baixo. Eu só achei a outra demonstração, que é sobre as leis, né? Da demonstração de fluxo de caixa. Mas esse método indireto, direto, eu não achei. Dê mais uma vasculhada nessa mesma página, Franciele, porque é para estar tanto o link do Zoom, eu estou deixando lá, quanto a apresentação em PowerPoint, a participação no fórum, a atividade da semana, tudo fica nesse mesmo link. Ok. Porque a gente obrigatoriamente está tendo que colocar tudo no Zoom. No Zoom não, desculpa, no AVA. Porque senão a gente como professor leva a falta. Olha que legal. Então a gente estava comentando dos dois métodos, né? E bem na hora que eu ia falar da diferença entre os dois, caiu. Então, voltando, a diferença entre os dois métodos resiste na apresentação dos fluxos de caixa da atividade operacional. As demais atividades ou os demais fluxos seguem o mesmo raciocínio nos dois métodos.
Então, a principal diferença, então, entre os dois é lá na atividade operacional, onde a gente vai encontrar esse ajuste do lucro líquido. Na hora que a gente chegar nos modelinhos, vocês vão ver melhor, vão conseguir compreender melhor. E o CPC 03 faculta, então, a utilização do método direto quanto indireto. Fica a critério do contador. No entanto, ele sempre vai exigir que a empresa, se utilizar o método direto, vai ter que apresentar o método das conciliações ou método indireto como complemento. Então, a gente já viu que quase todas, não dá para falar todas, porque 2 fizeram pelo método direto, a prática é a adoção do método indireto. E aqui está um modelinho do método indireto. Então, ele vai trazer a separação das atividades operacionais, o que gera cada uma das atividades ou variações das atividades, totalizando num fluxo líquido da atividade operacional. Vai trazer as atividades de investimento, então todas aquelas possíveis variações que a gente comentou, e, consequência, um fluxo de caixa gerado na atividade de investimento. Vai trazer todas as atividades de financiamento, também utilizando aquelas movimentações com base no que a gente conversou, para totalizar o fluxo de caixa dessas atividades de investimento. Aí a variação líquida vai ser a soma do fluxo de caixa operacional, mais o de investimento, mais o de financiamento. E logo abaixo a gente sempre vai conciliar com o saldo inicial e o saldo final disponível. E aqui a gente vai fazer a soma do saldo final mais o saldo inicial para conferir. Obrigatoriamente, a variação tem que ser a diferença entre o saldo inicial e o final. Se a variação não for igual, então, saldo inicial, a diferença entre o saldo inicial e o final não foi igual à variação líquida do disponível, tem algum erro na DFC. Então, daqui para baixo, nada mais é do que uma conferência se a demonstração foi feita certo ou errado. Faz sentido isso, essa conferência? Se eu fizer o saldo final menos o saldo inicial, eu vou ter quanto foi a variação, não vou ter? E eu fazendo as movimentações e apresentando a variação líquida, as duas têm que ser iguais, não tem? Senão, ou a minha variação líquida do fluxo de caixa elaborado, ou a diferença do saldo final aqui está errada. Então, o que um auditor pega ou o que um fiscal do CRC pega quando está conferindo o DFC? Primeira coisa que ele confere é exatamente isso. Se esse cara está igual à variação desses dois. Se ele vê que está errado, ele já te devolve e manda corrigir. Aí a gente pega erro assim? Pega, gente. É triste falar, mas tem contador que não se dá o trabalho de fazer essa conferência. Ele pode até fazer a demonstração errada. Não que seja o procedimento certo. Mas pelo menos tenha o zelo, o cuidado de conferir se os dois itens estão batendo. Mas a gente vai entrar nesse item melhor na próxima aula,
que daí a gente vai esmiuçar, ela vai fazer, propriamente dito, a DFC, tá? E aqui vocês vão conseguir entender por que o método indireto ele é mais utilizado. Porque ele, antes de começar a falar da variação dos operacionais, o que ele faz? Traz toda uma figura de ajustes do lucro. Então ele repassa por todas as contas da contabilidade para conseguir gerar o fluxo de caixa. Então ele vai começar lá, traz o resultado do exercício. Então a gente pega o lucro ou prejuízo da DR e vai fazer todo o ajuste que não tenha fluxo de caixa. Pode ver que o primeiro que a gente vai encontrar em todos os casos, depreciação. Ela mexe com o resultado? Depreciação? Com o lucro? Mexe. Mas tem saída de dinheiro? Não. Não sai dinheiro, não sai recurso. Então, toda movimentação no resultado que tem essa característica, a gente vai fazer o ajuste. Para daí, efetivamente, começar as variações de contas. Primeiro grupo operacionais, para daí chegar no fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, faz a variação das contas de atividade de investimento. Aí vocês agora começam a ver que nesse ponto em diante as duas ficam parecidas. E fazem as variações das atividades de financiamento. Então traz o fluxo de caixa das atividades de financiamento. E faz a mesma conferência. Variação líquida do disponível, soma os 3 fluxos de caixa gerado e vai trazer saldo inicial, saldo final do disponível, a variação entre os dois, a gente tem que conferir se é igual à variação líquida gerada pelos fluxos de caixa. Tranquilo, gente? Mais ou menos? Dúvidas, perguntas, questões? Então vai ficar para vocês. Eu coloquei 5 questões como atividade da semana para vocês. Participem lá do fórum para marcar a presença, né? Aquela exigência que a reitoria está fazendo. E na semana que vem, o que a gente vai trabalhar? Fluxo de caixa pelo método direto. Então, daí a gente vai efetivamente elaborar a demonstração. Vai tirar a aula especificamente para a elaboração dessa demonstração. Tranquilo? Dúvidas, Professor, perguntas? Oi. Você poderia enviar esse material pelo e-mail, porque realmente eu não... Eu posso. Eu mando por e-mail. Mas até tente ver o que está acontecendo com o seu AVA, Franciele, porque eu vou salvar esse vídeo lá no AVA também. O que eu gravei, quero revisar. Vai estar o material lá. Obrigada, tá bom? então, tá? Mas eu pode achar que eu envio. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, acho que terminamos por hoje. E nos vemos na semana que vem. Beleza? Então, até semana que vem, gente. Olha como é que fecha esse negócio aqui.